Jesus era um homem do povo, como ele amava e ama, continuará amando sempre. Gente, pessoas, vidas importam para ele, e a gente aprende isso. Por isso, vidas importam também para nós, né? Eu tenho aprendido a amar estar entre vocês. Foi muito bom vocês essas fotos. Muito bom ver o movimento de Deus nas casas. E aí eu fico sempre lembrando, né? Deus é primitivo ali nas casas. Como eles amavam estar juntos. Aliás, eu estava lendo em Atos. Eles amavam demais estar juntos. Eles eram perseguidos, eles corriam risco de vida só de fazer essas reuniões. Então que a gente também dê valor a isso, né? Hoje, Mateus 6, do 1 ao 4. Mateus 6, do 1 ao 4. Nosso tema hoje é motivos do coração, intenção do coração em fazer obras. A minha versão é a árabe, mas só para ajudar um pouco aí, né? A revista é atualizada. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Esses versículos aqui, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a primeira palavrinha que aparece ali, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Em algumas traduções pode estar escrito assim: guardai-vos de dar a vossa esmola. Mas entenda nessa palavra ali, nesse versículo 1, esmola como justiça, o ato de dar esmola como uma prática de boa obra. Por quê? Porque no verso 1, Jesus está introduzindo um assunto geral, em que ele vai dar 3 temas ali para poder falar desse assunto geral. E o assunto é a prática das boas obras, a prática do Evangelho. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça, prática de boas obras. Algumas versões, por exemplo, a NVI diz: guardai-vos de fazer obras de justiça. A versão NVT diz: guardai-vos de fazer as suas boas ações. Então, no versículo 1, Jesus introduz esse tema, obras de justiça. No verso 2, ele vai falar da primeira prática, que é dar esmolas. Mais para frente, no verso 5 ao 8, vai falar como se deve orar. Do verso 16 ao 18, vai falar como jejuar, né? E aí ele está seguindo aquela lógica que ele já vinha dito antes. Olha, a religião disse assim, vocês ouviram dizer, agora eu vos digo. Ou seja, a interpretação que foi dada é essa, mas essa é a interpretação religiosa. E Jesus veio para dar a verdadeira interpretação, como o pastor Lucas ressaltou, e é sempre importante ressaltar: Jesus não veio mudar a lei, não veio trazer uma nova lei, nem uma nova interpretação. Ele só veio aplicar aquilo que a lei sempre disse. E continua dizendo. No Novo Testamento, ele afirma o Antigo, ele completa o Antigo. E esse testador, que é o próprio Jesus, jamais vai contradizer a palavra que foi dada. Então, no verso 1 está falando sobre práticas das obras.
E aí, como diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Jesus está combatendo frontalmente a hipocrisia. Tanto que ele vai usar mais para baixo a palavra hipócrita. Os 3 exemplos que ele vai falar: como se orar, não orem como os hipócritas. Como dar esmola, não deem esmolas como os hipócritas. Como jejuar, não jejuem como os hipócritas. É a mesma lógica, gente. Vocês ouviram falar assim, não façam. Façam assim. Nós vivemos baseados no que Jesus disse. Por isso, na palavra. Ele é o nosso norte. Ele dá a verdadeira interpretação. Jesus está combatendo aqui uma vida religiosa, superficial, de aparência. Perceba que no começo aqui, verso 1, 2 e 3, o tema está um pouco pesado, carregado. Ele fala, não façam isso, é hipocrisia. Mais para frente vai ficar leve um pouco, ele vai falar do Pai. E aí, me veio em mente uma frase que vocês e eu conhecemos muito bem. Simples, leve, profunda. Uma igreja simplesmente de Jesus. Nós precisamos guardar isso. Porque é isso que Jesus está falando. E essa igreja se propõe a isso. Eu lembro que quando eu conheci a IEC, uau! Que ousadia falar isso. Uma igreja simplesmente de Jesus, simples, leve, profunda. Nossa! Tem que saber o que está falando para dar esse slogan para você. E eu vi isso. Eu certifiquei isso. Eu crucifiquei. Por isso estou. E por isso agradeço a Deus. Que a gente guarde muito bem isso. E viva sempre isso. Não é eu não estou colocando isso aqui não para não de correção, nem de exortação. Não é não. Tá? É porque eu estou muito feliz de ver isso. Porque eu sei que é assim que tem que ser. O Espírito Santo revelou para essa igreja, para mim e para você. Temos seguido o caminho que o Espírito Santo tem dado. E é o próprio Cristo. Simples, profundo. Simplesmente Jesus. Agora, uma pergunta, né? Vamos colocar aqui numa prática. E aí, essa pergunta pode fazer você imaginar no dia a dia. Por que é que você faz o que faz? Por que é que você planeja o que planeja? Entrando no tema, por que é que você ajuda alguém? Por que é que você ajuda na obra de Deus? A gente sempre tem em mente primeiro, sempre, né? Por que você prega? Por que você canta? Não, por que você está anotando isso aí no caderno? Por que você está prestando atenção em mim? Ou é na palavra? Não é em mim, na palavra? Por que você está no computador? Por que a gente faz isso? Qual é a motivação disso? A gente tem que cuidar porque aqui Jesus está falando com aqueles. Ele está falando dois públicos. Né? Possivelmente nesse público, eles estão no Sermão do Monte. Há pessoas que estão ouvindo, então. Tá bom, isso aí mesmo, concordo. Mas há pessoas que a gente não tem garantia de que todas as pessoas que estavam lá praticaram o Evangelho. E aí eu fico sempre pensando, o grupo daqueles que não conhecem Jesus são salvos. A gente fala assim, não são salvos, são salvos. Então, os que não são salvos, esse aqui vai entrar aqui e vai sair dali. Ou entra, fica e se converte. Mas e nós? Será que a gente também não corre o risco de ajudar por ego, fazer por ego? A grande questão aqui que Jesus está combatendo não é o fazer, é o porquê. O que é que tem no coração? Nós crentes também corremos risco de fazer algo por uma intenção que não é o Espírito Santo que está conduzindo. Existe um relacionamento, a gente pode ou não dar mais vazão, mais espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida.
Quer dizer que ele saiu? Não. Quer dizer que ele não vai trabalhar? Não. Quer dizer que às vezes a gente deixa de crescer um pouco. A gente deixa de acrescentar, como é que eu vou dizer? De abençoar. Por ela. Crentes também correm esse risco. Por isso a gente está próximo de Deus o tempo todo. Vez ou outra, eu falo assim, eu não vou acordar cedo, não vou ligar para oração, não. O resultado do UFC aqui, quem foi que ganhou a luta? Aí eu passo o tempo, nem orei. Eu já vejo meu coração começando a se entregar os pensamentos maus, para aqueles, por exemplo, o meu problema às vezes é segurar a ira. Deus tem corrigido e me ajudado muito. Eu já começo a ter a ansiedade e a gente tem que correr de novo para Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes a gente pode ajudar alguém. Eu vou ajudar a pessoa porque quero que a pessoa vá para a minha igreja. E às vezes isso pode estar, no fundo, assim, no meu time. Eu vou falar a palavra para a pessoa e que eu quero que a domingo ela vá na igreja. Irmão, lança a palavra, joga a semente. Aonde ela vai germinar, onde ela vai crescer. Claro que a gente, como igreja, a gente conhece a pessoa, não vai ser familiar e tal, não, nossa igreja. Mas aí não faz sentido. Estava falando comigo esses dias, tem um casal de amigos irmãos também, que vieram aqui já, mas é longe para eles, são vários filhos. Aí o Lucas falou assim, tem uma igreja lá que eu conheço, também é saudável. Já é polêmico esse tema, né? Igreja saudável, qualquer não é, a gente que julga, né? É a palavra. Os contatos. Se não for aqui, vai ser lá. Irmão, ele está no time só. Eles estão no time só, o time de Jesus, a família de Jesus. Aliás, ontem, Marisa, a gente estava no time só, né? Marisa foi na cela da casa da minha avó. Alguns aqui também já foram lá. E quem não foi ainda, é convidado. Hashtag todo mundo. Tinha uma assembleia. Minha avó se diz luterana até hoje, apesar de ter a igreja para a casa dela. Quase recebemos católicos ontem. Quase. Tempo de Deus. Não deu certo. Gripe, chuva. Um time só. Não tinha preocupação nenhuma com quem é quem, de onde tu vem. Então, a gente estava livre, leve e solto ali. Conduzido pelo Espírito Santo. E foi bênção. E aí, Jesus está combatendo. Qual é o problema aqui? Guardar e exercer a vossa justiça diante dos homens. O problema não é fazer, é com o fim de serem vistos. O problema é a motivação. Indo para o verso 2, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Para um pouquinho nessa palavra esmola. Aqui sim, agora Jesus entrou no tema. No subtema, vamos dizer assim. O tema é esmola. Dar. Se desprender de algo material, ver a necessidade ali e dar algo material. Se era uma moeda, se era comida, realmente prata e ouro ali, né? Irmãos, dar esmola é um mandamento bíblico. Polêmico. Hoje em dia é polêmico falar disso, não deveria ser. Dar esmola é um mandamento bíblico. Deuteronômio 15, 11, abre aí rapidinho. Deuteronômio 15, verso 11, diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Aqui falando de judeu para judeu, né? É uma ordenação, é um mandamento. É interessante que fala assim, eu te ordeno livremente, ou seja, você tem que sentir esse desejo. Porque Deus, o Pai deu tudo o que deu, de espontânea vontade, e sem querer nada em troca. E aí,
voltando para Mateus, a gente está no capítulo 6. Eu vou te convidar a voltar um pouquinho, capítulo 5, verso 42. Se bobear, está na mesma página, tá? Capítulo 5, verso 42. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Claro que Jesus não está ensinando a se dar todo o seu dinheiro em qualquer circunstância, não é isso. Mas perceba, é uma ordenança do Antigo Testamento, reiterada, afirmada por Jesus no Novo Testamento. Claro que Jesus também, por exemplo, ele pediu milagres também. E para certas pessoas, olha o nosso tema, mal intencionadas, ele negou milagres para alguns. Vocês não vão ter sinal nenhum. Quando eu morrer e ressuscitar, vocês não tem um sinal. Agora não. Porque vocês estão com o coração torto. Está o homenzinho torto, canção aqui agora. Mas quando a gente vê alguém necessitado de ajuda, a gente pode ajudar? Poxa, será possível? A gente vai se apegar ao bem material? Claro que devemos ficar dentro das intenções, né? Como eu já disse na última vez que eu peguei esse mesmo texto ali no capítulo 5, eu lembro de um rapaz que eu convidei, passou no semáforo, estava fazendo Uber, e ele falou, uma moedinha aí. Não, estou no meu intervalo, entra aí no café no Geônio, trabalhei no Geônio, conheci ele. Não, obrigado. Eu disse, sabe de nada, né? Então, a gente tem também que ter essa inteligência que o Espírito Santo dá para a gente. Né? Então é um mandamento do Antigo Testamento reiterado no Novo. E assim, eu vou falar uma coisa para mim. Tem áreas que eu tenho dificuldade. Essa para mim não é uma área difícil. Eu era até bem tolo. Depois eu falei, depois de ter filhos, depois de pagar conta, essas coisas, mas não. Então, vamos ver se é boa intenção. Agora, se você tem esse problema, faça um esforço para obedecer ao Senhor. Peça, Senhor, é mesmo, me ajuda aqui, hora na hora. Porque praticar essas orações ajudam a gente a conhecer melhor a Deus. Deus é aquele que é bom e Deus sem querer nada em troca. Jesus está ensinando isso. A lei ensinava isso, Jesus está ensinando isso. Quem deu a lei foi ele. Os judeus não entenderam isso. E aí, uma parte irônica de Jesus. Eu vejo ironia aqui nessa parte. Quando, pois, deres esmola, verso 2, não toques trombeta diante de ti. E essa é a primeira figura de linguagem que Jesus está usando aqui. Imagina, né? Aí eu saio aqui da rua, vou lá, alguém necessitado, vejo que é mesmo necessitado, e posso ajudar, ajudo, aí pego o violão e saio, eu ajudei, mas mano. Menestrel. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Não pega lá a corneta do exército, lá e ajudei mais alguém. Não é assim. E eu vou te falar, no início da minha caminhada com Cristo, tinha acabado, eu estava conhecendo Jesus. Eu lembro que uma vez eu ajudei o Senhor, eu disse, já foi no ponto de ônibus, saindo do Geônio de trabalho. E naquela época eu ganhava menos do que ganho hoje, mas sobrava mais. E aí. Obrigado por lembrar. Educação financeira, hein? E aí, eu lembro que eu tinha sobrando ali no celular, 100, 200 reais. E aí eu vi aquele homem me pedindo, e ele falou para mim: olha, eu tenho tanta vergonha de fazer o que eu estou fazendo, mas se eu puder dar uma. Eu falei, cara, eu vou. Eu não tenho certeza que esse cara vai pegar isso aqui, vai gastar tudo. Por exemplo, vai gastar tudo em droga. Não parecia esse cara que ia fazer isso. Se eu corro o risco de abrir só uma família, pega esse catapulta. Para mim, na época, não, sabe? Ele pegou, ele olhou, ele viu o valor. Geralmente é 10, 2, 5. Não. E aí, ele começou a escorrer mais. Ele tinha uma família que falou para mim, ele estava precisando. Hoje eu não tenho mais condições de dar 5.
uma quantia boa. Mas eu lembro, por exemplo, de Pedro e de João ali, né? Em Atos também. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas uma coisa que eu tenho é ouro. Levanta aí, em nome de Jesus. Mas o melhor de tudo é que esse levanta e anda em nome de Jesus. Agora você vai conhecer Jesus. Então hoje eu posso conhecer Jesus. Talvez eu não possa dar um pouquinho de dinheiro, um tanque cheio de gasolina para o cara que está ali, né? Necessitando algo do tipo, mas nós temos Jesus. Mas Jesus ensinou, quando puder, ajude o próximo, pense no próximo. Não se apegue a bens materiais. Essa é a primeira figura de linguagem. E aí, ainda no verso 2, ele fala assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Hipócritas, essa palavra em grego quer dizer ator, alguém que faz uma cena. E eu lembrei dos nomes no local onde fui criado, tinha uma época era um mutirão assim, um centro comunitário, e aí fizeram um almoço de R$1. Um almoço de R$1 para todo que fosse lá. E lotava, o centro comunitário era gigantesco, e lotava. E aí um certo político, pode até ter sido dele essa ideia, mas ele foi lá, ele ficava, passava no meio, gente carente também. E certa vez eu fui lá na época. E aí ele passava no meio, sorriso. E eu vi naquele sorriso, essa bola aqui, e eles, meu Deus, dava para ver. A gente não esconde a intenção. A gente até esconde dos homens. Às vezes não, porque a gente não consegue esconder nem dos homens. Fica muito claro. A ausência de Deus evidencia a intenção do coração. Mas às vezes as pessoas conseguem esconder muito bem diante de quase todo mundo, mas Deus não. Ele é oportunismo, palanque político. E a gente está falando aqui, a gente não se imagina dentro disso. Mas às vezes será que não pode vir um pouco de resquício nisso? Né? Eu vou falar, eu percebo isso às vezes até na minha oração, às vezes. Eu dou um exemplo para o Senhor, me perdoa. Deus, Pai, não me perdoa não. Quando eu estou arrependido, agora Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo me arrepender. Me ajuda a me arrepender. Eu sei que é arrependimento bíblico, eu sei que isso não está acontecendo aqui agora. Me ajuda. Não dá para esconder a intenção de Deus. Verso 2. O porquê que esses homens estão fazendo isso, né? Os hipócritas, por que eles fazem isso? Jesus vai falar dos fariseus, né? Falando dos hipócritas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Isso aí é tomar o lugar de Deus. Glorificados pelos homens. Isso é tomar o lugar de Deus. Eu não tenho que querer glória nenhuma. Em nada. Né? Às vezes a gente usa esse termo assim, tem até músicas que falam, a gente entende. Eu quero a glória de Deus. É claro que a gente está querendo, não é que a gente quer glória, poderoso, a gente quer sentir essa glória, a gente quer viver essa glória, a gente quer manifestar essa glória, mas querer o mérito da glória, não pode. Pode, senão a gente não entendeu que ele é o único soberano, como cantamos aqui, Senhor, Rei. Uma coisa que eu lembro muito bem no livro que eu li, por que Deus quer ser? Por que Deus quer ser adorado? Falando de glória. Por que Deus quer ser adorado? Será que precisa ser adorado? E esse autor, uma vez, ele fez entender o seguinte: quando a gente adora a Deus, nós não estamos fazendo algo que Deus precisa. Me dê glória aí, não precisa dessa glória que encheu meu ego. Deus não tem isso. Agora, as pessoas precisam ver, quando a gente adora a Deus, é como se a gente estivesse se afogando no mar. E aí passa lá um barco salva-vidas, a ambulância, um barulho, começa a gritar, a gente consegue e entra no barco. Agora nós temos que fazer o quê? Gritar. Ei, se tem mais alguém aí, fala que a gente ouve, a gente vai buscar. Está aqui, ó. Está aqui a salvação. Adorar é isso.
Adorar é proclamar e gritar para o mundo que é a salvação. As pessoas estão precisando disso, de Jesus. As pessoas precisam ver essa adoração. Nós precisamos adorar a Deus para ter esse privilégio que a adoração nos dá. Deus não precisa ser adorado. Em verdade, eu vos digo que já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa. No finalzinho do verso 2, tá? Para ser glorificado pelos homens, em verdade, eu vos digo que já receberam a recompensa. E aqui eu queria dar uns exemplos dessa recompensa. Essa recompensa, ela é na terra. Essas pessoas que fazem isso, dão esmola, oram, jejuam, para que os outros vejam, e na verdade o ensinamento bíblico é jejum secreto. Ninguém precisa saber. Teu pai te vê. Ele sabe por que está jejuando. Ele sabe se você sabe que precisa jejuar, que precisa orar, que precisa praticar boas obras. Ele sabe tudo isso. E as pessoas que fazem isso para chamar a atenção, elas têm recompensa na terra. Só. Ponto. Nós não precisamos ir atrás disso. Essas pessoas já receberam a atenção, mas não de Deus. Quer dizer que Deus não olha por elas? Não é isso. Deus olha, continua oferecendo sacrifício vivo todos os dias pelo pecado. Ali, né? Descendo, olha para o meu filho, converte os maus caminhos, mas essas obras não impressionam Deus. Impressionam aqui embaixo. Holofotes, coisa do tipo. E eu lembrei também de um colega de trabalho que, na época, eu estava estudando música um pouquinho, e ele era músico, assim, vivia disso e também trabalhava na empresa que eu trabalhava. E aí, a gente conversava com esse outro, ele falou, Vitor, toca lá, violão, e como é que tá lá, tá tocando, show, tocava pagode na época. E aí, mas era o quê? Estranho. E eu perguntei para ele, mas por que tu faz o que faz? Era mais ou menos isso que eu perguntei. Ele falou assim, eu faço isso, cara, porque assim é bom o nosso talento e a gente ser reconhecido pelo nosso talento, por aquilo que a gente faz de bom. Então, perceba que é uma vida vazia. Você é uma busca por reconhecimento, isso é carência. Isso é a ausência de Deus. Eu preciso que eu faça algo, que eu faço bem, as pessoas reconheçam que eu faço bem, batam palmas para mim. Nossa, como você é bom. Uau, que talento. Então, onde é que tu veio? Ninguém faz isso com você. E isso é carência. Esse rapaz precisava de Deus, conhecer Jesus, para descobrir que ele não precisa das palmas do mundo. Eu também lembrei de meu Deus, isso aqui faz muito tempo isso, mas um cantor gospel, essa palavra ninguém gosta muito de falar, cantor gospel, fez uma Bíblia e existiam umas, eu não sei, um pouco menos de 10 páginas. A introdução era a vida do cara. Tinha foto dele cantando, fotos. Eu estou aqui para influenciar jovens, então Deus me deu esse mistério, eu estou para influenciar. Essa Bíblia não é bibliotária, essa Bíblia que influencia. Mas porque no início estava um slogan maravilhoso, cores, e tudo que é de melhor no slogan da minha carreira, mesmo, 2000 e tanto, e depois de sucesso. Que isso? E aí eu lembro de uma frase que me marcou. Quando vocês forem ouvir a música, vocês falam para os jovens, ouçam a música, mas também leiam a palavra. A palavra passou a ser algo a mais. Primeiro uma história, depois. Olha só, né? Mas eu vi que esse cara está fazendo isso e não está percebendo. Pergunta: será que às vezes nós não corremos risco, se a gente se distanciar de Jesus, um pouquinho que seja, às vezes fazendo algo do tipo, talvez uma coisa que não seja tão esdrúxula, mas dentro da igreja, ou no próprio testemunho? Não há como esconder a intenção de Deus.
Verso 3: Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso aqui é outra figura de linguagem que Jesus está usando, né? Agora não lembro bem se é uma hipérbole, um exagero aqui da expressão, mas é uma figura de linguagem. Ele não está dizendo, Jesus não está dizendo que a gente nunca deve deixar ninguém ver as nossas boas obras, mas nesse contexto de hipocrisia, não faça. Não faça. Nesse contexto de querer atenção que não seja de Deus, desejar muito essa atenção, não faça. Que a tua mão esquerda não veja o que faz a direita. Não tem olho, isso aqui é uma figura de linguagem. Pessoas usam o texto às vezes assim, que são só a força de expressão que Jesus usou, e falam assim: então eu nunca vou fazer nada para ser visto. Poxa, no verso ali em Mateus 5, 14 a 16, Mateus 5, 14 a 16, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Perceba que aqui Jesus está falando de uma situação em que o fim, no verso 1 do capítulo 6, o fim é ser glorificado pelos homens. Agora, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, o fim é glorificar Deus. Então o problema não é que os outros vejam, mas o que está por trás do nosso coração quando os outros veem. Será que eu faria isso se ninguém visse? É como o motivo que Jesus está me dando. E a gente tem que buscar a glória de Deus e não a nossa. Verso 4, o último versículo. Agora o tema começa a aliviar um pouco, porque vai falar do Pai. E aí, quando fala do Pai, não sei você, mas eu me derreto todo. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que te vê. Já parou para pensar que você acordou e saiu da cama e tinha alguém acompanhando cada passo? Cada suspiro, cada alongamento ali da coluna, que às vezes não estava bem encaixado, e no mesmo jeito, aquele do fiozinho, cada detalhe. Hoje de manhã, quando eu fui orar a Deus, eu não com ele, eu não lembro quem, mas eu contei até uma piada para Deus. Porque se ele está ali, eu estou livre. Para ser quem eu sou filho, não sou, você não é filho, não é filha. É proibido rir diante de Deus e com Deus. Me alegrei com Deus. E me alegrei, e eu sei que aquilo não é mentira. Não é uma ilusão na minha cabeça. Tem alguém me ouvindo, eu vou falar comigo mesmo aqui, senão pode ser que minha fé nem seja, não. Eu já tive períodos em que eu duvidei, será que eu creio? Meu Deus do céu, você é empatado, vou fumar, até a irmã que fala, tudo mais, fala disso, né? Que a gente dá risada, a gente vai para o céu, será que isso vai acontecer mesmo? Irmão, se você não crê nas coisas que a palavra diz, você vai não conseguir conversar com o teu pai, porque será que ele está ali? E ele está. Não tenha dúvidas, decida crer que existe um pai que te vê. Assim, agora vamos trazer essa palavra um pouco mais para nós. Você jamais vai ficar precisando da atenção de ninguém. Você jamais vai precisar de reconhecimento de ninguém. Você jamais, ainda que te xinguem, que te humilhem, que pratiquem injustiça com você, está tudo tranquilo. O Pai está vendo. E não é aquele desejo que o Pai está vendo, no final das contas. Não sabe, vou chamar meu Pai, tu vai ver. Não é isso aí, não. Tem misericórdia daquela alma. Eu sei, do jeito que eu falei aqui, parece que eu pratico 100%, é bem facinho. Não é. Não é. Mas a palavra nos garante. Temos um Pai, Ele nos vê, Ele nos dá atenção, não precisa de mais nada. Olha a atenção que Ele me deu na cruz. Olha a cruz. E aí, muito bonito também, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Eu sempre me martirizei assim, não, eu não busco recompensa de Deus. Eu não quero nada de ti, Senhor. Eu só trabalharei pela tua obra. Eis-me aqui. Não quero mais nada. E na verdade, a verdade é que o bom pai chega no aniversário ali. Está aqui, ó. Estudou, tirou uma nota boa. Toma um carrinho da Hot Wheels. Sei lá, pra mim, nós estamos numa boneca ainda. Como é que é o nome daquela agora que é famosa? Aquele bonequinho. Não, que parece bebê de verdade. Bebê reborn. Na escola tem um monte de bebê reborn. Mas eu penso que é bebê de verdade, não é? Então a pessoa assim faz assim. Um bom pai presenteia com que aí não, aí, e Deus decidiu que te recompensará. Você vai fazer o que? Não, não quero. Você vai só uma vez, né, Celso? Eu quero. Deus é bom para mim. Eu aceito essa bondade. Deus te recompensará. Agora, a gente não pode ficar vivendo por recompensas. O crente maduro entende. Não, eu não quero. Realmente, eu não vivo por recompensa. Mas eu sei que Deus recompensará. E eu aceito isso. Muitas dessas recompensas são na vida. Aqui agora. Pensa bem, você está aqui agora? Que recompensa de Deus na sua vida, hein? Um dia você decidiu aceitar Jesus. Aliás, aceitar Jesus é contraditório. Você decidiu fazer dele sobre a sua vida. E ele é recompensa aqui. Você está na família. Olha quanto você já foi mudado. Olha quanto sua família colheu. Tem recompensa, não? Deus já nos recompensou muito. Só de andar com ele. Mas ainda haverá recompensas eternas quando ele voltar. Apocalipse 22, 12, eu sabia agora. Jesus fala: eu vou dar a cada um conforme suas obras. Ele vai trazer essas recompensas do Pai. E aqui, para a gente finalizar, eu queria falar que na minha juventude, 31, posso dizer que já passou a juventude? Não? Depende de quem fala. É? Tá. Na minha juventude, eu queria muito ser notado. Começou até o 7º ano, eu estudava muito estudioso, matemática, tudo. Do 8º para lá, enrolei um ano, depois no ensino médio larguei o colégio para trabalhar e tentava viver arte marcial, e aí, de lugar em lugar que eu passava, eu buscava atenção, eu buscava ser visto, ser quisto, ter um lugar para ser acolhido. Pô, ninguém me nota não. Se fosse uma frase, eu estaria aqui em cima o tempo todo. E era uma busca por reconhecimento dos talentos. Eu gostava muito de fazer gracinha. Eu era engraçado a qualquer custo. Eu queria fazer os outros rirem, porque quando os outros riem de você, eles têm que olhar para você e ver o que você fala, e eles precisam se entreter daquilo. Então é uma forma de eu. Então, não é proibido fazer gracinha, não. Não é proibido ser engraçado. Só que quando a gente faz isso, e aí a gente descobre em nós, isso é só carência afetiva. Às vezes falta de pai, às vezes falta de uma mãe, às vezes falta dos dois, às vezes falta de um irmão, de uma irmã, de um bom ar de Deus. A gente precisa lidar com isso. Isso é a ausência de Deus. Eu queria ser engraçado a todo custo. Se precisasse, eu bebia, ficava louco para chamar a atenção. Hoje não mais. Hoje eu descobri que meu pai acompanha cada passo meu bem perto. Se alguma situação na sua vida faz você, poxa, que injustiça, eu não estou vendo não. Poxa, irmão, irmã, alguém que não é irmão, uma irmã, família, familiar, alguma coisa, sabe? Parece que só você vê aquilo, não é só você que está vendo. Deus te vê. Algumas conclusões aqui que eu queria trazer para nós é: você não precisa da atenção do mundo. Você tem um pai atencioso. Lembrei da Giovana que me chamou: papai. E foi: eu quero papai. É só isso.
assim? Você não precisa de reconhecimento. Seu pai vê seu esforço, dificuldade, sofrimento. Você não precisa que alguém diga o quanto você é importante. Deus escancarou isso na cruz e continua dizendo em sua palavra, bem aqui, bem agora, todos os dias. Você não precisa que alguém te diga quem você é. Existem 3 pessoas que te garantem a sua identidade. E o auge da sua identidade está em Cristo. O Pai diz: você vale isso para mim, olha para a cruz, meu filho. Porque ele é teu irmão mais velho. Ele te ensina o quanto você vale para mim. O Filho diz: olha o preço que eu pago por ti, para te apresentar ao meu Pai. Que tal ser meu irmão? Que tal fazer parte dessa família única? Que tal deixar eu comandar a sua vida? Jesus Cristo é mais do que irmão, é mestre, Senhor, pastor. Existe outra pessoa também, o Espírito Santo. Todo dia, garantido, eu jamais sairei daí. Ele jamais vai sair do seu lado. Que garantia maravilhosa! Eu acho lindo Deus ser, meu Deus, como quebra-lógica, 3 pessoas. Eu gosto de viver assim: o pai no lado, segura a mão aqui, não solta mais, vão 10, né? Ele não solta. O filho, do outro lado. E aí o Espírito Santo, como o céu celestiais, se precisar, no colo ali atrás. Os 3 no colo do céu. Mas não aposte no que o mundo oferece. Quem sabe o valor que tem para Deus não vive buscando o valor que o mundo dá. Uma frase que eu queria como conclusão aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque Tu nos corrige, porque Tu sabe que às vezes a gente busca a atenção do mundo. Essa é a verdade. Nosso coração às vezes quer atenção, sim. E às vezes corre o risco de buscar isso fora de Ti. Não queremos mais, Senhor. Já entendemos o quanto valemos para Ti. O quanto foi caro para Ti ter nós ao seu lado. O quanto Tu nos cuida, Senhor. E o quanto Tu é presente em ver tudo que a gente passa e faz. Nós queremos cada vez mais viver uma vida para Te agradar. Sabemos das recompensas, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pelas recompensas que já tivemos, pelas recompensas que virão, mas a melhor de todas é a Tua companhia, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Programações agora. Café?